Olá, meus alunos do segundo ano da Escola Estadual Virgília. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando. Aqui é o professor Will de Artes e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre mediação cultural. O motivo de eu dar essa aula é que eu já dei essa aula em sala de aula lá no começo do bimestre, né? Mas para a gente manter uma continuidade, a partir de agora eu vou procurar manter uma continuidade nas aulas, né? Nessas videoaulas que eu vou gravar para vocês. A atividade que eu passei ainda vai ficar valendo, no final eu vou explicar melhor como é que é essa atividade. Bom, para falar de mediação cultural, eu tenho aqui um PowerPoint que vai ajudar a gente a entender um pouquinho e depois também alguns vídeos que eu vou passar para vocês, né? Então, o que é mediação cultural, né? Eu já mostrei para vocês essa tela, né? Que é o seguinte, olha, mediação cultural ou encontro entre a arte e o público. Se por um lado nós temos o artista que atua no campo de fabricação de obras de arte, ou seja, ele é um criador, a função dele é criar obras de arte, né? Por outro lado, esse artista, essa obra de arte tem que chegar ao público, que é a função da arte, chegar ao público para que o público possa apreciar essas obras, né? Para que isso aconteça, existe esse mediador cultural, também chamado produtores culturais, né? Que cria as condições para a apreciação das obras de arte. Essas funções são variadas, elas têm vários nomes e várias atividades envolvendo isso aí. Algumas dessas atividades nós vamos ver aqui, né? Primeiro vamos ver o conceito do que é mediação cultural. Então se refere a todas as maneiras em que uma informação é comunicada aos visitantes de um sítio, de um lugar educativo, né? Natural ou de lazer, tal como museu, parques, centros de ciências, teatros, cinemas, enfim, qualquer espaço cultural pode abrigar um mediador cultural. Mais especificamente, é a comunicação de informações ou explicações sobre a natureza, origem e finalidade de sítios históricos, naturais ou culturais, objetos artísticos, objetos culturais, locais e fenômenos, né, dos quais as pessoas vivem artisticamente, né? Então, essa figura aqui, né, seria um exemplo de um mediador cultural. O público está aqui e ele está abordando a obra de arte junto com o público. Bom, qual o objetivo da mediação cultural? O objetivo é melhorar e enriquecer a experiência do visitante, ajudando a compreender o significado das obras ou do lugar, da exposição que ele está visitando, fazendo com que essa experiência seja significativa com suas próprias vidas. Ou seja, hoje em dia o mediador cultural ele tem uma função de provocar o público, provocar os visitantes a aprender e a pensar sobre suas experiências. E o ideal é que essa experiência parte da própria universo cultural do espectador, do público, né? Então você vai conectar a sua experiência cultural com a experiência cultural do artista. Isso garante uma apreciação muito mais rica do que alguém dizendo para você o que você deve ver, né? Você vai ver aquilo que você vê. Confie nisso. Espaços mediadores culturais. Não são só pessoas, né? São espaços também, né? Aqui a gente tem alguns exemplos de espaços, né? Como lugares históricos, parques, galerias de arte, teatros, cinemas, casas de show, zoológico, salão de arte, bienais, as feiras de artes, festivais de teatro, espaços promotores de leituras, né? Tanto dramáticas quanto leituras de livro, como nessa imagem aqui com as crianças, né? Mostras universitárias, espaços alternativos, festivais de música. Na nossa escola, nós costumamos fazer o show de talentos, né? No segundo semestre, lá para outubro, a gente faz o show de talentos. Os alunos preparam músicas, coreografias, desenhos, pinturas, e a gente expõe tudo isso para nossos alunos, para o público que vai lá ver. Então também é um tipo de mediação cultural que a gente faz aí na escola, né? Existem diferentes profissionais que trabalham, né, na produção artística, cultural, né, e que viabiliza esse encontro entre o público e a arte, né? Quais são esses profissionais, né? Olha, nós vamos trabalhar aí com o curador. Eu vou mostrar um vídeo sobre curadoria daqui a pouco para ajudar vocês aí
a realizar o trabalho que eu pedi, né? Veja bem, existem vários nomes: o produtor cultural, o produtor musical, o empresário, agenciador, monitor de exposição, o marchand, que é o cara que negocia obras de arte, né? Mas até um guarda florestal, um guia, né? Os naturalistas, atores que podem, sei lá, se vestir de um personagem no museu e conduzir o público, né? Através do museu, contando a história daquele museu, dos personagens daquele museu. A curadoria, que é o que nós vamos trabalhar, né? Especialistas, guias, conferencistas, né? Comunicadores, mídias. A mídia, por exemplo, é muito importante, porque a gente fica sabendo que um evento vai acontecer através dos jornais, da televisão, do rádio, ou até mesmo da internet. Os professores, como eu, né? O que eu estou fazendo aqui é uma mediação cultural. Educadores, funcionários de serviço de visita, como monitor, o próprio mediador. Hoje em dia a gente chama mais de mediador do que de monitor, né? E uma série de outros profissionais que a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou pegar o cinema como exemplo, mostrar para vocês diversas funções que tem aí no cinema, né? As modalidades de mediação cultural, né? Ou seja, como que você pode fazer isso, né? São variadas. Pode ser uma caminhada guiada, pode ser palestra, pode ser uma peça de teatro que a pessoa antes explica o que a pessoa, o público vai ver, né? Mostras, placas, que também podem indicar o sentido das obras, né? Etiquetas, obras de arte, folhetos, né? O flying, por exemplo, o book, né? Que a gente fala no meio cultural. Montagens interativas, audioguias, meios audiovisuais, enfim, a criatividade aqui também ela faz com que cada vez mais se crie mecanismos, né, para se exercer essa mediação cultural. Agora, por exemplo, eu estou usando a quarentena, né, está obrigando a gente a usar novos meios. Aqui eu estou usando a videoaula, é o Loki que está latindo, as videoaulas, para vocês terem acesso aí a esse conhecimento, tá bom? Aqui também, ó, as tecnologias, como eu estava dizendo, né, auxiliando aí a gente a entender melhor as obras. Aqui uma realidade virtual, a gente está vendo esse equipamento aqui com os meninos, né, e aí eles vão ter acesso a obras de arte que os artistas já vão pensando também para esse equipamento, né. Bom, aqui vai ser a atividade que eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouco, então, eu volto aí nesse PowerPoint para falar sobre a atividade. Vou preparar para vocês agora o vídeo, né, para a gente completar essa aula. E vai ser um vídeo sobre... Primeiro vamos falar sobre o que é o produtor cultural, né? O produtor cultural, ele atua... uma pessoa que organiza. Vocês vão ver que são muitas funções que tem, né, que a gente chama de produtor cultural. Algumas a gente tem nome específico, como por exemplo, produtor musical, curador, mas não deixa de ser um produtor cultural. Então vamos ver o vídeo aqui, ele é rapidinho.
como vocês viram, esse vídeo aí foi feito por alunos também, né? Como vocês, tá bom? E o produtor cultural aí, como vocês viram, faz muitas funções, a gente enlouquece mesmo, né? No Brasil acontece um fenômeno, né, que esse produtor cultural acaba custando muito caro, então os artistas acabam atuando também como produtores culturais. Eles fazem a obra, entram em contato com os gestores, né, que são as pessoas que administram os espaços culturais, secretários de cultura, por exemplo, né? Então o produtor faz esse meio de campo, tá bom? Agora, pessoal, vamos ver então sobre o curador, que nos interessa aí para a atividade que eu marquei com vocês, tá bom? Deixa eu preparar o vídeo aqui, rapidinho. Pronto, lá vamos nós. Então, pessoal, curador. O curador é responsável pela organização, preparação e montagem de exposições. É preciso conhecer as obras e criar uma relação entre elas e o público, como explica o pró-reitor de Cultura, Gerson Guedes. Um orientador, um organizador e até o pesquisador sobre um assunto que o artista está tratando. Um elemento que vai assim, fazer uma ligação sobre o pensamento do artista com o que o espectador espera da obra dele. Paulo Alvarez é curador do Museu de Arte Murilo Mendes, formado em comunicação social e com especialização em publicidade e propaganda. Seu fascínio pelo mundo da arte o levou a trabalhar nos bastidores do teatro, com cenografia e figurino. Para ampliar o seu conhecimento, decidiu fazer um curso de especialização na área. Eu entro para fazer um curso de artes plásticas, né? Termino a licenciatura e o bacharelado, e aí nisso eu já começo a trabalhar na assistência em produção de montagens de algumas exposições, né? Principalmente aqui em Juiz de Fora. Para se tornar um curador não basta apenas gostar de pintura, de foto ou ser um amante da arte. É preciso estudar, fazer curso de especialização e conhecer um pouco mais deste universo que encanta as pessoas. No caso específico de um museu de arte, ele tem que ter mesmo essa visão histórica e da crítica também, né? Então isso você vai conseguir em cursos específicos, curso de artes, antes de mais nada, né? Gerson, além de pró-reitor de cultura, é artista plástico. Ele afirma que em suas exposições o curador precisa ter conhecimento na área, bom relacionamento com a imprensa e desenvoltura com a parte administrativa. Uma pessoa que tem um conhecimento da área, no meu caso, de artes plásticas, de história da arte, que tenha um senso administrativo, que tenha trânsito também com a questão da imprensa, dos fomentadores da exposição, de buscar recursos para que aquela exposição aconteça. Segundo Paulo, em Juiz de Fora, muitos artistas locais não buscam a ajuda de um curador para montar a exposição, o que, na visão dele, é uma das dificuldades da profissão na cidade, além de não ter muita liberdade para executar o trabalho. Um trabalho independente é muito difícil ainda, porque a grande maioria dos artistas, né, talvez por já ter consciência da sua produção, não buscam muito esse profissional. Às vezes você não tem possibilidade de trazer, você quer trazer uma obra de arte, né, por empréstimo, para encaixar na sua amostra, tudo. Então, quer dizer, tem uma dessas limitações. O curador afirma que em Juiz de Fora o campo ainda é bem restrito e que as instituições já têm suas equipes de curadoria, mas que a tendência é de crescimento. Eu acho muito pequeno ainda para esse profissional aqui em Juiz de Fora, mas eu acho que tende a melhorar cada vez mais, uma vez mesmo que as pessoas, os próprios artistas, muitas vezes, né, nas suas mostras, às vezes vem a necessidade desse profissional. Tá vendo, pessoal? É um profissional especializado, né? E é sempre bom a gente contar com um profissional quando precisa dele, né? Eu vou preparar o PowerPoint aqui, aqui já tá, que é para comentar agora a atividade, tá bom? Então vamos lá. Aqui é a atividade que eu pedi para vocês, né? O que eu pedi? Bom, aqui no começo, explicando isso, né? Que a gente já viu essa matéria, nós fizemos lá aquela curadoria com top 5 de músicas, né? Foi bastante divertido em algumas turmas, a maioria.
Foi bastante divertido esse top 5. Vocês selecionaram 5 músicas, né? Que é um trabalho de curadoria, nesse caso, de música. Agora eu estou pedindo a curadoria com artes plásticas, ou seja, vocês vão escolher aí um artista plástico da sua preferência, pode ser brasileiro, pode ser internacional, pode ser de agora, pode ser do passado, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello, ou sei lá, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, para dizer alguns brasileiros aí, né? E aí vocês vão fazer um PowerPoint com ele. Alguns alunos já entraram em contato comigo com dificuldade de fazer o PowerPoint, principalmente no celular. Você pode também fazer um PDF. O PDF às vezes é mais fácil porque você pode salvar no Word, né? Coloca as imagens no Word, o texto no Word, depois você manda imprimir em PDF. Se tiver muita dificuldade, entre em contato comigo aí pelo telefone, né? O meu celular é 995632628. Diga quem você é, qual turno, qual a dificuldade, que eu te atenderei com muito carinho, né? Já tem várias pessoas que entraram aqui, estão me perguntando, alunos, né? E eu vou dando as instruções. Então, olha só, faz o PowerPoint e me manda o PowerPoint aí com as imagens, algum texto sobre a vida e obra desse artista, tá bom? Me manda por e-mail. Meu e-mail é wiltonamorim@gmail.com. Lembrando que o Wilton é com N de navio, Amorim com M de Maria. Se não conseguir, pode mandar para o WhatsApp também. Muitas vezes o arquivo fica pesado e não manda direto, então precisa salvar no Drive, nas nuvens, né? E aí você me manda o link. Lembre de autorizar que eu possa visualizar o vídeo, tá bom? Ou PowerPoint aí no caso, beleza? Pessoal, essas são as instruções, espero que tenha esclarecido. A data de entrega pode ser dia 8, que é sexta-feira da semana que vem, tranquilo para resolver, né? Na semana que vem eu vou postar outro vídeo com outro material dando continuidade a esse aqui, tá bom? Voltando agora finalizando a nossa aula aqui, eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre as diversas profissões que existem, né, de produtor cultural. Vou pegar como exemplo aqui só o cinema, tá bom? O cinema, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, né, atuam para produzir um filme, tá bom? Cadê? Aqui as funções no set de filmagem com a Carol. Oi Brasil, hoje eu vou fazer mais um vídeo. Peraí, deixa eu preparar aqui direitinho. Aqui, sobre cinema. Muita gente me pediu para falar as funções dentro da área de cinema, de vídeo, de audiovisual. Então vou explicar para vocês uma geral das funções dentro do cinema. Quando alguém tem a ideia de um filme, você não pode só apresentar uma ideia, você tem que apresentar um argumento. Então você precisa de um roteirista para escrever esse argumento do roteiro. Eu vou focar mais em longa-metragem aqui nessas minhas explicações, tá? Então vamos dizer que o argumento de um longa tem mais ou menos 5 a 10 páginas. Esse argumento não tem diálogo, não tem fulano disse isso, não tem nada disso. É mais a história mesmo, o que todos os personagens vão passar, o que vai acontecer nessa história. Então você vai lá e mostra, olha, eu tenho esse argumento aqui, essa história, assim, assado. E aí você precisa do roteirista para escrever isso, discorrer exatamente o que vai passar em cada cena, quem vai falar o quê, e como que vai desenrolar todo esse filme. Às vezes quem escreve o argumento não é o mesmo cara que escreve o roteiro, viu? Muitas vezes o roteiro não passa só por um roteirista. Sempre tem alguém para revisar. Às vezes tem roteirista de fala, às vezes quando é comédia tem roteirista de piada, que por exemplo, eu escrevo toda a história, e aí vem o roteirista de piada e enfia mais piadas na história. Às vezes o filme passa por vários roteiristas, passa por várias revisões, a gente chama isso de tratamento. Roteiro, primeiro tratamento, é o primeiro roteiro que o cara escreveu. Aí na segunda vez que alguém mexer, já é o segundo tratamento, terceiro tratamento, e aí vai embora. Digamos que esse roteiro foi aprovado, tá tudo certo, agora a gente precisa fazer esse filme acontecer. Primeira coisa que a gente precisa, de um produtor. Dentro da área de produção existem vários tipos de produtores. Eu vou citar aqui apenas alguns, só para vocês terem uma ideia de como funciona. Primeiro, tem o produtor executivo, que é a pessoa que vai arrumar dinheiro, que aqui no Brasil, por exemplo, iria escrever esse roteiro lá na Ancine para ver se consegue um dinheiro por lá. O produtor executivo é o cara que vai fazer esse filme acontecer financeiramente, que como vocês sabem custa muito caro, alguns bem mais caro que outros.
E tem um produtor que é o cara que vai fazer isso acontecer no físico. Por exemplo, eu preciso que na segunda-feira a gente tenha tantos figurantes, a gente tenha os atores tal hora. Alguém tem que produzir, a gente fala, alguém tem que fazer isso acontecer. Pra mim, essa é a função mais chata. Eu nunca vou querer ser produtora na minha vida, eu odeio produção, mas tem gente que gosta muito. E dentro dessa produção existem várias outras mini produções. O produtor, geralmente vai ter um produtor fodão que vai cuidar de vários outros produtores, de assistentes. Por exemplo, esse produtor central, ele vai falar, pô, precisamos gravar no shopping center no sábado. Então ele vai lá e vai chamar o produtor de locação. Essa pessoa vai cuidar de todos os lugares que não são filmados em estúdio. Por exemplo, preciso da casa de alguém bem rica, que a gente não tem condição de fazer um estúdio de uma casa rica. Então vamos arrumar um lugar que já seja uma casa rica. Então o produtor de locação vai cuidar disso. Eu tô falando assim de longa-metragem, né? Porque precisa de várias mini coisinhas. Mas, por exemplo, dentro de um curta, às vezes tem só um produtor de locação e um produtor. Já resolve. Dependendo do tamanho do negócio, tem um produtor que fica na base. Ele não vai pra set de filmagem, ele fica na produtora ou, sei lá, no escritório dele e ele fica só ali no telefone. E aí o produtor que tá lá no set, ele vai ligar e falar assim, putz, a comida não chegou, não sei o quê. Aí o produtor que está lá no escritorinho arruma outra comida, sabe? Ele resolve. Enfim, acho que deu pra entender, tem vários tipos de produções. O negócio produtor é aquele cara que faz o negócio acontecer. Agora que a gente tem um negócio em andamento, já começou a produzir tudo, a gente precisa dos atores, que também é uma função, e também a gente precisa da equipe de casting, que é a equipe que vai arrumar os atores. Se for uma produção pequena, o próprio produtor com o diretor e algum assistente de direção, às vezes, consegue resolver isso. Se for um negócio gigantesco, longa-metragem, precisa de uma equipe que só vai ficar arrumando ator, figurante. Pô, preciso de um ator negro de olho verde, careca. Não é fácil, então tem que ter uma equipe que já é especializada nisso, já tem ali, às vezes, a lista deles de atores, que eles conhecem, que eles trabalham. Então também tem toda essa equipe de casting e os atores. E dentro da equipe de direção, tem o diretor, que é o cara que dá a visão dele ao projeto. Ele imagina como ele quer a luz, como que ele quer que o ator fale, como que ele quer que a cena ocorra, se é pra ser bravo, se é pra ser mais calmo. Ele tem a visão do filme como um todo, ele tem a visão do que o filme quer passar. E às vezes na equipe de direção também tem o diretor de atores. Tem diretor que não gosta de dirigir atores e ele contrata um brother dele que é diretor de atores só pra ficar naquele lero com o ator e falar assim, não, agora você tem que ser mais bravo, porque agora fulano veio de uma briga que ele estava lá com a mãe dele. Então às vezes tem um diretor de ator que é especializado nessas nuances de atuação que às vezes o diretor fodão não é, nem tá afim de fazer. Ainda na equipe de direção tem uma função que pra mim é uma das mais importantes. Claro que todas elas, se não houvessem as outras, também nada aconteceria. Mas é uma função que eu gosto muito, que é o que eu trabalhei muito tempo, que é assistente de direção. O assistente de direção não é simplesmente um assistente do diretor. Muita gente acha isso, que ele fica ali levando cafezinho pro diretor. Não, pelo contrário. O assistente de direção é basicamente quem manda no set. Ele é a pessoa que vai organizar os horários. Claro que ele não vai fazer isso sozinho, ele vai planejar, ele vai conversar com o diretor, vai conversar com a produção. Tudo isso trabalhando em equipe. Mas as decisões de horários, quem vai ver o melhor jeito de filmar isso é o assistente de direção. Porque, por exemplo, a gente tá aqui em São Paulo, só que tem uma cena que no meio do filme é no Rio, mas o final do filme é em São Paulo. No meio do filme a gente vai parar pra ir filmar no Rio? Não, a gente vai filmar tudo que é em São Paulo e aí no final a gente vai pro Rio, ou vice-versa. Então o assistente de direção cuida de toda essa logística. Assistente de direção basicamente cuida do cronograma antes da produção e durante a gravação, porque set costuma atrasar muito, principalmente aqueles diretores que gostam de repetir take 1000 vezes e tal. Então o assistente de direção é aquele cara que tem que apressar o negócio, porque cada minuto que você tá ali o dinheiro tá rolando, tá gastando. Pô, equipe de fotografia, vocês têm até 10 da manhã pra montar esse equipamento aí, porque 10h30 a gente vai começar a gravar. Então o assistente de direção é uma pessoa meio chata dentro do set. Ele fica coordenando os horários, ele vai lá no produtor e fala, pô, o ator tal tá pronto, ele entra em 10 minutos. E muitas vezes os diretores trabalham com assistente de direção, que eles têm alguma afinidade, que eles podem pedir uma opinião. O assistente de direção e o diretor são uma duplinha assim muito amiguinha, sabe? Que eles têm que estar bem unidos. Se o assistente de direção começa a tritar com o diretor, vai dar merda. Tem casos de filme brasileiro que o diretor demitiu o assistente de direção, aí chamou outro, aí ficou 3 dias e demitiu de novo. Então o assistente de direção é alguém que tem que ser bem parceiro do diretor. E ainda na equipe de direção tem o continuista, que é aquela pessoa que vai ver se todos os takes têm continuidade um com o outro. Porque
Porque, como eu disse, 99% dos filmes não são gravados na ordem. Às vezes a gente grava o final primeiro, aí grava uma cena do meio. Então o ator, ele tem que saber onde que ele tá. Pera aí, agora eu vim da onde? Tá, agora eu vim da casa da minha mãe, que é no meio do filme. Então, além da continuidade de objetos, esse café tava aqui, esse negócio tava aqui, que é uma parte mais chatinha, o continuista também tem isso da continuidade do ator, da emoção. O continuista ajuda muito também pra ver quebra de eixo, depois eu posso fazer um vídeo explicando isso. A gente gravou essa cena da câmera vindo da esquerda pra direita. Se a próxima cena for da direita pra esquerda, pode ser que dê um estranhamento. Então o continuista, ele vai lembrar o diretor, mas diretor, lembra que a gente fez assim, assado? Aí o diretor fala, não, beleza, então agora é tal coisa. E claro, aquela continuidade de objeto, de roupa, o cabelo tava aqui na orelha, não tava, a cor do batom, tudo isso o continuista também vai estar de olho. Dependendo do tamanho da cena, o continuista tem que ter até um assistente. E aí a gente tem toda a equipe de direção de arte, que também é uma equipe gigante. Porque dentro desse lance de direção de arte está incluso muita coisa. O cenário, a maquiagem, a roupa, o cabelo, os objetos. Então tem muita coisa rolando e tem um departamento para cada mini coisa dessa. Tem o departamento de maquiagem, que vai ter alguém responsável só pela maquiagem. Muitas vezes cabelo e maquiagem andam juntos, mas eu posso ser a diretora do cabelo e posso ter uma companheira minha que faz maquiagem. Tem os produtores de cenário. Às vezes a gente vai numa locação, como eu falei, a gente vai na casa da mulher rica, mas a gente precisa de objetos dourados, vamos trazer coisas douradas. Então tem alguém que vai produzir esses objetos dourados, que é o produtor de objetos, que ele vai nas lojas, ele vai procurar, precisa de objetos dourados, riqueza, assim, assado, então ele vai atrás. O produtor de objetos geralmente está embaixo do produtor de cenário, que também pode ser chamado de cenógrafo, ou pode ser até o próprio diretor de arte. E também, muitas vezes, tem que construir cenários no estúdio. E tem uma equipe que também só constrói essas coisas. Os caras que levantam a parede, prega, pinta. Então, em set, sempre vai ter pintor, marceneiro, sempre muita gente, muita coisa acontecendo. Também tem o figurinista, que às vezes vai mandar fazer as roupas, como a costureira, que também é outra função. Às vezes, o figurinista vai atrás dessas roupas em brechós ou em acervos, ou vai comprar mesmo, vai atrás de lojas. E no dia de gravação também tem uma função que muita gente esquece, que é a camareira, que é a moça que tá ali cuidando das roupas, passando a roupa pro ator vestir na hora. Você não pode simplesmente pegar uma roupa e colocar na pessoa, tem que dar uma passadinha, ou então, se for o caso, dar uma amassadinha. Sempre tem ali a camareira que cuida dessas coisas. Então eu acho que esse é o departamento de arte, assim, basicamente. Dentro da equipe de fotografia também tem muita gente. Tem o diretor de fotografia, né, que geralmente é o fodão que cuida de todo mundo abaixo dele. Também o diretor de fotografia e o diretor tem que estar assim, íntimos, tem que confiar muito no outro, os dois têm que ter uma visão muito parecida do que eles querem, porque o diretor, claro que ele manda na fotografia também, só que às vezes o diretor de fotografia tem uma visão e o diretor tem outra. Geralmente isso tudo é conversado antes. Dependendo do filme, o próprio diretor de fotografia fica na câmera filmando como câmera, mas tem diretor que prefere ficar acompanhando tudo pelo vídeo assist, que é uma televisãozinha que passa tudo que tá rolando na câmera. Então depende muito do diretor. Então pode ser que tenha aí o diretor de fotografia, o câmera, e muitas cenas vai precisar de foquista, que é o cara que fica só cuidando do foco. Por exemplo, a gente vai fazer uma cena que tem um movimento. Quando tá desse lado aqui, o foco é 1. Quando a gente virar a câmera pra cá, o foco já vai ter mudado. Então o que eles fazem? Eles treinam isso e marcam na câmera onde o foco tem que estar em cada momento. E aí tem uma pessoa cuidando da câmera, e aí tem uma pessoa que vem acompanhando aqui do lado, que vai mudando o foco. É muito legal. E também tem a galera da pesada de fotografia, que trabalha mais duro que todo mundo nessa porra inteira, que são os maquinistas e a galera da elétrica. Os maquinistas são geralmente aquela galera que carrega equipamento, se tem trilho, né, traveling, eles que vão montar esse traveling, eles que vão empurrar o cara que tá em cima da câmera. Então os maquinistas ralam pra caralho. Os caras são foda. E também tem os eletricistas, que são as pessoas que têm noção ali de elétrica, né? De 210, 120, isso aqui eu posso ligar nisso, isso aqui se eu botar aqui vai queimar, precisa de um gerador, sempre alguém quer uma tomada, sempre alguém quer não sei o que. Pô, precisa de uma luz nova. Ah, mas vai ligar essa luz em que tomada? No seu cu? Não. Tem que ter uma tomada, então vamos puxar uma extensão, não sei o que dali. Então tem alguém que tá pensando em tudo isso. E eu acho que é isso, mais ou menos, a equipe de fotografia. Se eu esquecer alguma função, vocês colocam aí nos comentários, tá? Eu tô tentando dar uma geral porque tem muito detalhe. E desde os anos 30 a gente tem a equipe de som também, que a gente precisa de alguém para segurar o microfone, precisa de alguém numa mesa de som ali para ouvir, tem às vezes lapela escondida na roupa. Então tem várias pessoas na equipe de som que só cuidam disso, dos microfones, da frequência do microfone se for sem fio, do boom, se tá tudo certo, se o som tá fluido, se tá com barulho, tem uma equipe só disso.
E depois de tudo isso, é claro que a gente precisa editar esse filme, então tem toda uma equipe de pós-produção. Pós-produção inclui a edição, tem a edição de som, tem a pessoa que faz a trilha sonora, dependendo do que for fazer, às vezes tem que fazer dublagem, então tem que chamar os atores de novo pra gravar em cima do que foi feito. Então tem uns filmes antigos até que dá pra você ver que a boca não tá perfeita, assim. Tem o colorista que vai deixar as cores bem mais bonitas, como o diretor quiser. Ah, eu quero que aqui fique mais azulado, eu quero que aqui fique mais rosa. Tem esse cara. Dentro da equipe de efeitos especiais, tem tipo umas 49 pessoas. Em longa-metragem, fodão, assim, tem equipe só que cria monstro. Tem equipe que só faz efeito de natureza. Tem equipe que faz matte painting, que é um fundo que fica parado e só a frente mexe. Antigamente esse fundo era pintado, né? Pintura mesmo. Hoje em dia é computação gráfica, claro, mas tem uma equipe disso. Então, dentro de pós-produção tem várias funçõezinhas que cada um cuida de uma coisa. E também, às vezes, acontece de ter uma segunda unidade. O que é segunda unidade? O diretor principal, os atores principais estão aqui gravando a cena principal do filme. Mas, às vezes, o filme tem que andar rápido, então a gente contrata um diretor de segunda unidade. O que é isso? Esse diretor vai com uma galera produzir outras coisas que são um pouco menos importantes. Precisa de filmar a cidade por cima. O diretor fodão não vai lá filmar a cidade por cima, entendeu? Manda o diretor de segunda unidade. Eu preciso filmar uma rua, só uma cena do ator andando na rua. O diretor fodão às vezes não precisa fazer isso, ele manda o diretor de segunda unidade. Então também existe essa segunda equipe que faz esse tipo de coisa. Então é isso, espero que eu tenha falado a maioria das funções para vocês saberem mais ou menos como funciona. Assina o canal e coloquem nos comentários que outros vídeos de cinema vocês querem ver aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Obrigado. Pessoal, é isso aí, né? Vocês viram quantas funções tem só no set de filmagem, né? Tem uma mistura aí de artistas e produtores, né? Mas basicamente são mediadores culturais, né? Como a definição aí que eu dei para vocês, tá bom? Pessoal, a aula é isso por hoje, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado, aproveite bastante essa aula. Façam a atividade, me mande por e-mail, qualquer dúvida. Lembre-se de entrar em contato aí pelo WhatsApp mesmo, né? E se cuidem nessa quarentena, álcool em gel, lave as mãos com sabão e não saiam desnecessariamente, né? Um abraço para todos, muita saudade, espero que a gente se veja em breve.